Estamos no ar com mais um episódio do Papo Social Media M-Labs. Eu e a dona Bárbara Duarte. Bárbara, olá. Vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar sobre benchmarking. Olha aí. Um termo em inglês, mas ele é muito conhecido no nosso mercado, né? E qual que é a curiosidade que você traz pra gente sobre isso? Trouxe uma curiosidade ótima. Da onde ótima. que veio esse termo? Tem muitas fontes, não sei exatamente de onde veio esse termo, mas quem popularizou foi a Xerox. Sabe o Xerox? Aquela Muita gente acho que nem sabe, mas não o que sabe, é a isso? Xerox, gente, uma pra grande quem estudava marca. E fazia cola na Xerox. Quem nunca ficou na fila para tirar Xerox? Exatamente. Antes das provas e trabalhos, né? Sempre tinha um Xerox que a gente tinha que fazer, mas das máquinas, né, de fotocopiadoras, esse é o termo? É, porque Xerox é marca, né? Sim. É tipo chiclete. Exatamente, mas foi a marca Xerox que popularizou nos anos 80. Isso, exatamente. na década de 80. Na década de 80. E tem um problema no nosso mercado, que a turma reclama, inclusive nos meus posts, né, eles deixam um comentário, que a gente usa muito o termo inglês. Mas isso é um mal de publicitário, de marqueteiro, né? Não é culpa nossa. Vamos fazer um job. Não, vamos fazer aqui o benchmark. É isso aí, turma. Então, assim, vamos definir rapidamente o que é benchmarking, porque muita gente pode confundir isso com outros tipos de análise, né? Então é natural que a gente possa se comparar com concorrentes e, de alguma maneira, isso também faz parte do benchmark. Mas o benchmark é quando você quer boas práticas, você quer saber o que as pessoas estão fazendo de bom, né? Para tentar modelar ou espelhar ou aprender com isso de alguma maneira. Então a gente pode usar benchmark para fazer algo interno, algo externo, competitivo, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essas categorias, então dá pra gente usar de diversas maneiras. Mas, acima de tudo, dentro das mídias sociais, que é o nosso papo aqui de hoje, como é que você pode usar aquele termo modelar, né, para achar bons formatos, para achar aquilo que está funcionando, para trazer para dentro do seu planejamento de conteúdo. Boa. E tem um ponto, antes da gente começar a falar dos tipos de benchmarking, etc., que eu queria discutir com você, por que você acha que é importante a gente fazer esse benchmarking de forma, não vou te dizer recorrente, mas com uma certa frequência, né? Porque às vezes as pessoas pensam também, tem um projeto, então eu vou fazer um benchmarking aqui para este projeto ou para essa iniciativa em especial. Mas a gente pode incluir essa prática, essa técnica dentro do nosso dia a dia também, né? Tem que ser, né? Porque na prática a gente tem que olhar sempre para aquilo que está funcionando e tentar entender, fazer uma engenharia reversa, né? Basicamente o benchmark ele tem esse papel, né? De olhar para aquilo que está funcionando e tentar fazer uma engenharia reversa para aplicar no dia a dia. Então, olhando pelo ponto de vista de planejamento de conteúdo, a gente tem que sempre revisitar ali pelo menos uma vez por semana o planejamento. Por quê? Porque você tem que olhar aquilo que funcionou, não funcionou, e aprender com aquilo que funcionou, aprender com aquilo que não funcionou. De alguma maneira, isso é um tipo de benchmark interno, olhando para o seu próprio histórico, né? Mas, de repente, não está funcionando, e aí você tem que tomar uma decisão. Falar, tá bom, não tá funcionando, então o que eu vou colocar no lugar, né? O que eu vou fazer? Às vezes não tem o que funcionou e o que não funcionou, só tem o que não funcionou. Sim. Tudo não funcionou, e aí você fala, e agora? O que eu faço? Então a gente precisa revisitar esse planejamento e não deixar, por mais que você já tenha, inclusive, posts programados na M-Labs, por mais que já tenha um planejamento de conteúdo, você não pode deixar o negócio continuar, né, no espiral negativo. Então você deve fazer também benchmark, que é diferente de você ter parâmetros de mercado, que é isso que eu queria trazer no início também, né? Muitas vezes eu faço posts dando parâmetro de mercado. Qual é a taxa de engajamento do formato Reels, qual é a taxa de engajamento do formato carrossel, imagem, etc e tal. Taxa de alcance, isso tudo são parâmetros do mercado que vão te dar o quê? Uma linha de corte. Se você está acima ou se você está abaixo, né? E se você estiver abaixo, obviamente, sua meta é ficar pelo menos na linha de corte, na média. Só que, invariavelmente, essas pesquisas, elas puxam a média para baixo, porque quando você vai fazer uma pesquisa com uma amostra estatística grande, a maioria não sabe fazer um bom trabalho. Então, geralmente, as taxas de engajamento, taxa de alcance, ela é puxada para baixo. Então, não dá para a gente se basear apenas nos parâmetros de mercado. Ainda mais esses que não tem nenhuma classificação por nicho, por exemplo, né? Que é muito genérico. Então, por isso que o benchmark difícil. É importante, né? Porque a gente vai atrás, de fato, daquilo que seria o melhor exemplo do seu nicho, da sua categoria, mas nem precisa ser do seu nicho, né? Mas é o melhor exemplo, de alguma maneira, naquele formato, para que você tenha metas mais audaciosas do que simplesmente ficar na média. Sim. Boa. Bom, temos esse
contexto, esse overview, né? Já que a gente tá falando benchmark. Agora a gente vai ficar falando em inglês. Vou gastar aqui os meus R$2 de inglês, $2 de inglês. Vamos falar então sobre esses tipos, né, de benchmarking. O primeiro deles, que eu acho que é o mais comum, digamos assim, é o interno, né? Que acontece ali com uma certa frequência. A gente costuma olhar muito para os nossos dados internos de uma forma mais debruçada, e que eu posso dizer que se assemelha mais a um benchmarking, no período de planejamento, em que a gente olha o mercado, mas a gente olha os nossos próprios dados também. E aí, a gente olha assim, anos anteriores, porque mesmo que são contextos diferentes, etc., às vezes olhando aquele dado retroativo, você consegue ter algum aprendizado para você aplicar no planejamento do ano seguinte, ou até alguma coisa que você lembrou ali que você estava fazendo, que te trazia um bom resultado, e por um motivo A, B ou C, você parou de trazer. Então, agora você, eu fazia isso aqui, então você consegue aprender com você mesmo. Até para reaproveitar, né, conteúdo. É bom fazer esse histórico, né, olhar para esse histórico, né, e aí você pode trazer aquele conteúdo que funcionou lá atrás num formato mais atual. Sim. Às vezes lá atrás, quando não tinha o Reels, né, você fazia um carrossel e ia muito bem, mas o que tinha naquele carrossel? Porque a gente estava falando de uma dica, 5 dicas de ferramentas, etc. Pô, agora eu posso trazer exatamente as mesmas dicas, só que dentro do Reels, porque é um contexto mais atual. Então vale a pena também. Mas tem um detalhe aí, Bá, que é importante, né, nessa história do benchmark interno, que é quando a gente está num contexto de franquias de unidades. Sim. Então você pode olhar para outras unidades ou outras franquias que são da mesma franqueadora, né, da mesma marca. Mesma rede ali. Para aprender e de alguma maneira fazer também parecido. Mas por que não pode ser igual? Porque a gente vive hoje, no caso do Instagram, um momento onde a autenticidade é muito importante e eles vêm detectando quando há um conteúdo igual ou muito parecido. E aí eles acabam mostrando o original no lugar, até notifica, né, o autor que fez a cópia, reduzindo o alcance orgânico, então, da cópia apenas para poucos seguidores e não distribui para não seguidores. Então, eu vejo que essa prática ainda continua acontecendo no mercado, muitas das franquias copiando do arroba franqueadora, ou quem tem unidade sempre replica ali os posts em todas as unidades, e aí você vê um monte de conteúdos iguais, copiados, com baixo alcance e não sabe por quê. Então a ideia do benchmark é usar realmente como modelagem. Sim. É ver, o que funcionou naquela outra que a gente pode de repente tentar fazer algo parecido, mas não é cópia. É isso que a gente tem que pontuar para a turma. Benchmark não é cópia. É você fazer essa engenharia reversa, entender a lógica que está por trás daquilo que funcionou, para criar o seu de uma maneira mais autêntica. Então a autenticidade hoje, ela passa por você aparecer no conteúdo. Isso torna aquilo muito mais autêntico. Por mais que todo o roteiro seja igual, né? O roteiro é igual, o texto é igual, mas quem apareceu foi uma pessoa diferente daquela unidade local. Sim. Pronto, você já teve ali um conteúdo novo. Já dá outra cara pro conteúdo, já traz muito mais personalidade, autenticidade. E assim, adorei esse seu lembrete e colocação de que não é para copiar. Por mais que seja nesse caso de franquias, né? Que acho que é super comum isso. Franqueado tal fez esse tipo de conteúdo, deu certo, vamos replicar dentro de outras franquias. Mas acho que é entender como que aquele conteúdo consegue trazer insights ali pro dia a dia. E às vezes não vai ser nem o mesmo roteiro, mas vai ser o gancho, de repente, que eles usaram. Então, assim, é importante a gente falar também que o benchmarking, ele não é só aleatoriamente. A gente vai falar um pouco sobre os passos desse processo, mas não é sair vendo tudo aleatoriamente, assim, e dando gostei ou não gostei. De fato, é um processo e a gente precisa fazer passo por passo. Não é só salvar, né? Vi um post legal, vou salvar. Exatamente. Aí você abre a pasta do salve e fala, por que eu gostei? Gostei porque gostei. Não é gosto pessoal, é com base em dados. Eu acho que ainda vale a gente pensar um pouco mais nesse interno para agências também. Porque assim, no caso de franquia tá muito óbvio, né? Funcionou para outra, é o mesmo negócio que o meu, então deve funcionar para o meu. Mas dentro de uma agência que atende, sei lá, 10, 15 clientes, também é legal, né? Você fazer esse benchmark interno com os próprios times,
que trabalham nos diversos clientes, por mais que sejam de segmentos diferentes. Às vezes o gancho foi interessante, o formato foi interessante. Acho que essas discussões são muito válidas para ter dentro de casa, na agência, para que todo mundo troque mais boas práticas ou entenda melhor essa modelagem, né? E seria mais interessante ainda se essa agência for especializada em um determinado segmento. Aí funciona melhor ainda. Sei lá, uma agência super segmentada ou que só faz marketing para a área de saúde, né? Ou para a área imobiliária. Então fica muito mais fácil você fazer esse benchmark e ter mais sucesso aí para os clientes. Legal. Bom, o segundo tipo de benchmarking, inclusive, assim, a gente vai citar 3, mas se vocês jogarem no Google aí, benchmarking, vai aparecer vários tipos, muito conteúdo sobre isso, então quem quiser se aprofundar, internet afora, tem muita coisa também, mas nós trouxemos esses 3 que tem mais sentido aqui para nossa área. E o segundo que eu vou citar aqui é o acho que o mais conhecido, né, que é o competitivo. Então, você olhar ali para os seus concorrentes diretos, né, a gente fala, concorrente direto, indireto, nesse caso é o cara que realmente compete ali com você dentro do mesmo nicho, né? Então, acho que é o mais feito, você acha? É o mais comum. Mais comum? É o mais comum. Não necessariamente as pessoas fazem direito, mas é o mais comum, né? E aí vale citar, a gente vai dar dicas de ferramentas aqui, turma, mas vale citar, porque não tem como não falar nesse momento da análise de concorrentes da própria MLabs, que tem sido uma mão na roda aí pra galera. Nosso planejamento foi muito mais fácil com ele. Porque aí eu pergunto pra você que tá nos assistindo, né? Se você já fez análise de concorrentes, que seria uma ideia de um benchmark, etc., quanto tempo você gastou? Que geralmente você tem 2, 3, 4 concorrentes, e aí você tem que planilhar todos os posts que esses concorrentes fizeram ao longo do mês, com o número de likes, comentários, compartilhamentos, tudo, a data e a hora. Só que isso pode mudar ao longo do tempo, né? Às vezes em 2 dias cresceu o número de likes, cresceu. Sim. Então você teria que atualizar isso no final de um período e para todo mundo colocando aí o link, né? E criando correlações. O que tinha de comum ali? Hashtag que tinha em comum? Será que era o mesmo horário? Olha só, descobrimos aí que a maioria dos concorrentes posta às 7 horas da manhã, né? Então você teria que traçar muitas correlações. Antigamente, antes da MLabs, a gente gastava em média talvez uma semana para fazer esse tipo de trabalho, e olhem lá. Na nossa época. Na nossa época, né? Antes do advento da MLabs. Exato. Mas o fato agora é que você consegue fazer isso em 2 segundos, talvez. Sim. Você vai gastar acho que 1 minuto colocando os seus concorrentes e depois 2 segundos para você analisar tudo isso. Fora, assim, a opção de você setar ali o período que você quer ver, né? Então isso que você comentou, quero ver de 1 mês. Tem alguns segmentos que tem post uma vez por dia sim, dia não. A nossa área, né, os nossos players, cara, tem conta que publica 3 vezes por dia. Então você faz as contas aí por dias úteis e às vezes final de semana também. Então é um volume muito grande de conteúdo para você analisar ali. E aí quero analisar uma semana para frente, uma semana para trás, porque aconteceu isso ou aquilo. E aí você tem que ir artesanalmente quase fazendo esse trabalho. E agora com a análise de concorrentes, são 2, 3 cliques, você já tem todas essas informações. E aí, vamos citar quais informações então, nesse caso, né, da análise competitiva. Porque quando a gente quer fazer benchmarking, a gente tem que ter um foco. Sim. Eu quero fazer um benchmarking de formatos de conteúdo, quero fazer um benchmark de ganchos, quero fazer um benchmark de estilo de edição, quero fazer um benchmark, às vezes, de presença, de fato, em termos de relacionamento e tal, ver como é que os outros estão se relacionando nos comentários. Não, eu quero fazer um benchmark de anúncios. Aí a gente pode ir na biblioteca de anúncios e ver quais são os anúncios que os concorrentes estão fazendo e tentar olhar para isso. Então tem que ter foco. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo e a toda hora. O que a MLabs foca hoje é em conteúdo. E aí a gente começa então a entender taxa de engajamento. Qual é a taxa de engajamento dos concorrentes? Quantos posts os concorrentes fazem? Volume por semana, né? Porque não adianta se mostrar por mês. A gente consegue então, baseado no período que você selecionou, entender quantos posts estão sendo feitos por dia, por semana. E aí você tem um parâmetro ali para ver se de repente tem uma correlação entre você e os outros. Você está fazendo pouco, os outros estão fazendo muito, e você está em último lugar e os outros estão lá para cima. Talvez tenha um porquê aí. A gente consegue ver horários.
Então, dentro da MLabs você consegue ver os horários em que os concorrentes estão publicando, versus o seu horário. E aí sai o horário médio que todo mundo está fazendo. Também temos as hashtags, tanto as hashtags que todo mundo usa, que são as hashtags em comum, e também a MLabs mostra as hashtags de oportunidade, que são aquelas hashtags que você não usa e os outros estão usando. Uhum. E aí você pode analisar também. Então tem vários ângulos dessa história, além, obviamente, de crescimento de seguidores, né, e outras coisas, mas a gente tem os melhores posts e os piores posts. Ali que está o ouro, na minha opinião, né? Porque dificilmente você conseguiria chegar a essa conclusão na mão, assim, fazendo na planilha. Então a gente consegue dar os top 5 e os piores 5 e você pode ir selecionando os concorrentes ou deixando você versus um concorrente só, né? Uhum. Ou tirando você e colocando só os concorrentes, porque assim você pode se comparar, mas ao mesmo tempo pode comparar só um com o outro. É muito legal nesse processo para que você possa então fazer essa engenharia reversa de entender os melhores e os piores. Então é isso. Quando a gente olha a análise concorrente, a gente tem que ter foco, senão é muito grande. E eu olharia em primeira instância para o conteúdo, que é o que vai mais mandar. Legal. Inclusive, vou pedir uma dica aqui que não está no roteiro. O que você acha que é o primeiro passo para construir um bom benchmark? O primeiro passo é você, de fato, fazer esse diagnóstico com base em dados, né? E não simplesmente sair andando aleatoriamente, olhando o formato. Quero me inspirar. E aí você abre o Instagram e vai scrollando. São processos diferentes, né? são coisas diferentes. Uma coisa é você ter repertório. Eu vou fazer aqui uma sessão de ampliar meu repertório, buscar inspiração. Aí você vai navegar lá e tal, e vai salvando as coisas. A outra coisa é o processo de benchmark. Aí, de fato, a gente tem um processo para isso, né? E ele começa com um foco. Então, assim como qualquer planejamento, você tem que começar com um objetivo, com foco. Não, o meu objetivo é conteúdo. Então eu vou olhar agora, eu vou planilhar ou vou usar a MLabs para colocar então quais são os melhores conteúdos desse segmento, ou os melhores conteúdos que usam esse gancho, ou os melhores conteúdos que usam esse estilo de edição. Então dá para você fazer esses ângulos de recortes. Natural que você comece pelo de categoria mesmo. Uhum. Da minha área, eu quero ver da minha área. Mas depois, quando você já está mais avançado, você pode pegar assim, não, eu já tenho uma editoria aqui, que é uma editoria de notícias, e eu quero agora fazer benchmark de outros conteúdos de notícias, e aí só vou olhar para esse formato ou para essa editoria, né? Então você vai planilhar ou vai usar a MLabs para isso. Inclusive, gente, esse é o ponto. Na MLabs você pode colocar concorrentes ou pode colocar um outro perfil que não é concorrente, que é simplesmente um perfil que você considere interessante, que está ligado ao nosso terceiro tipo de benchmark, né, que é o benchmark funcional, que é onde você pode analisar algo especificamente que não necessariamente é concorrente. Você pode analisar um outro perfil, que é um perfil que você admira, que você sabe que faz um bom trabalho, e assim é legal você conseguir achar, né, formatos novos. Então eu colocaria ali planilha, o objetivo, dentro do objetivo, aí você vai ter a planilha de acordo com aquele objetivo. Eu gosto de usar a MLabs para comparar com concorrentes, fazer esses benchmarks, mas ao mesmo tempo, quando eu estou fazendo o meu, eu uso uma planilha também para poder criar algumas colunas adicionais que vão mostrar, tipo, que gancho que tinha aquilo lá, né? Porque a MLabs não vai detectar o gancho ali, vai te mostrar o gancho. Mas numa planilha você conseguiria colocar qual é o gancho que foi usado, qual é o contexto daquele conteúdo. E você vai decupando ali, um raio-x quase. Dá pra decupar, assim, dá pra colocar que a coluna que eu tenho lá, que é a emoção que aquele conteúdo evocou, ou se não evocou, então seria uma tag sem emoção também. Aí você tem outras colunas, como por exemplo, usou música ou não usou música, e qual foi a música. Porque aí depois a gente joga tudo isso, essa planilha pronta, a gente joga isso dentro de um chat GPT e pede para ele criar as correlações, né? Então você teria linha a linha os posts, com todas essas colunas, com todo esse tagueamento, vamos dizer, essa classificação, e aí depois você pede para o ChatGPT criar as correlações. Agora tem uma linha de corte, e para cada um pode ter uma linha de corte. Então no caso da sua categoria ou dos seus concorrentes, você vai ver mais ou menos qual que é a média de visualizações que esses Reels têm. E aí só a MLabs pode te dar. Pô, sabendo que a média de visualizações são de 40 mil, então não dá para você criar uma linha de corte de 100 mil para cima. O que seria essa linha de corte, gente? Para você fazer benchmark, você quer obviamente pegar os melhores posts para modelar. Então você vai determinar, o que são os melhores posts? Aqueles que têm mais visualizações, aqueles que têm mais likes. Invariavelmente, no caso de vídeos, o que tem mais visualizações. Então eu vou determinar, acima de 40 mil ou acima de 30 mil. Então sabendo que todo mundo é 40,
vamos pegar acima de 40. Porque aí, realmente, aqueles outliers, aquelas exceções que foram muito, muito bem, a gente tem que fazer essa engenharia reversa, né? Vão dar pistas pra gente daquilo que é bom. Ah, não, eu tô numa categoria aqui, não tô olhando concorrente, porque geralmente concorrente não faz um bom trabalho. Não, vou olhar agora outros perfis que são, assim, sensacionais, né? Ah, que geralmente são perfis grandes, que todo mundo gosta e tal. Aí você tem que subir essa linha de corte. O que é um bom conteúdo, sei lá, para um Duolingo da vida? Ah, é 1 milhão pra cima. Então tá bom, então agora você vai definir um outro parâmetro, você só vai olhar os vídeos de 1 milhão pra cima, pegar pelo menos 20 desses vídeos para decupar e colocar essa classificação, para criar as correlações, né? E aí fica a dica. Você pode fazer isso pelos melhores posts, mas também pode fazer o benchmark dos piores posts. Sim. Você pode também fazer uma linha de corte, falar, bom, para os meus concorrentes 40 mil para cima é bom e 10 mil para baixo é ruim. Então vamos pegar agora os piores 20 dos 10 mil para baixo e ver o que eles têm em comum. Também classifica isso, joga lá no ChatGPT e cria as correlações. Invariavelmente na vida a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, né? Sim. Então se você aprender com o erro dos outros faz bem sentido. Assim. Faz bastante sentido. Sobre o benchmark funcional, as pessoas elas podem encontrar por aí também com o termo inspiracional. Também funciona, que é como você comentou, né? A gente não necessariamente vai estar olhando para um concorrente direto, para um player ali do mesmo segmento, mas alguém que a gente admira o conteúdo e aí a gente pega um ponto específico para analisar. E aí, falando sobre ser específico, eu lembrei num dos últimos planejamentos que a gente fez aquele benchmark meio geral, digamos assim, a gente, né, fez toda a análise ali histórica, teve o fechamento do ano, analisou também os nossos concorrentes, mas a gente se aprofundou em alguns pontos específicos. Então, vou dar um exemplo. A gente tinha um desafio e uma vontade, né, que era crescer o nosso canal dentro do YouTube. Então, a gente estendeu o nosso benchmark para olhar especificamente para isso. Então, a gente olhou não olhou tanto para o que a gente já estava fazendo, né? Porque, enfim, não era um canal que a gente era tão ativo quanto o Instagram, por exemplo. Olhamos para os nossos concorrentes, mas olhamos também para outras marcas que tinham vídeos que a gente via que tinha match, uma oportunidade. E aí, a partir disso e desse objetivo de queremos crescer dentro do YouTube ou começar a criar com mais consistência dentro do YouTube, o que os concorrentes estão fazendo? O que as pessoas que a gente admira, as marcas que a gente admira, né? Ou até pessoas mesmo, criadores de conteúdo, a gente chegou a olhar. O que eles estão fazendo no sentido de tipo de vídeo, o tempo, a thumb, todos esses detalhes. E aí aqui eu tô dando um exemplo do YouTube, mas pro Instagram dá pra você fazer isso também. Então, eu quero entender como, sei lá, melhorar os meus carrosséis, um formato específico. Você consegue também olhar nesse detalhe. Eu acho que o benchmark ele funciona muito dessa forma, porque quando as pessoas ouvem um termo em inglês, pensam que é um negócio gigante, né? Só vou conseguir fazer e realmente ter algum insight se for alguma coisa mais generalista, essa coisa que a gente faz no final do ano. Mas não, você pode ter um problema, entre aspas, uma dúvida ali, e a partir desse seu problema, você ter um benchmark focado ali a cumprir esse seu objetivo, que é ter respostas, né? Você deu um exemplo de benchmark de canal, é um bom também exemplo. A gente tem esse, eu quero lançar um canal no YouTube. Então vamos olhar outros canais do YouTube. Uma das melhores ferramentas para fazer isso lá é o VidIQ. Então uma ferramenta que você instala um plugin do Chrome, tem também a parte logada online, tem uma versão gratuita e tem a versão paga, como sempre as ferramentas, né? Mas a versão gratuita já te dá bastante informação em relação a quais vídeos naquele termo que você quer, de alguma forma, corresponder às buscas ou aparecer mais, quais são os vídeos que têm melhor desempenho, quais são os canais, ele começa a mostrar quais são os canais que geralmente as pessoas assistem em relação àquele termo. Ele te mostra até uma pontuação para ver se esses canais são bons ou ruins, ou se aquele termo tem muito volume de busca e baixa competitividade. Então você tem ali dados para entender qual é o melhor estilo de vídeo
qual é o melhor canal para se modelar. Porque não adianta você bater no YouTube lá só o termo e pegar o que apareceu nos primeiros resultados de busca, né? Não necessariamente aqueles são os melhores, né? Porque você tem que estar modelando muito mais o canal. Você tem que olhar o que aquele canal está fazendo, como é que ele está trabalhando as editorias, como é que ele está trabalhando a programação semanal. Então é mais benchmark para a estratégia de presença dentro de um canal. Então não dá para olhar só para um post ou outro, que é o que a gente estava falando até então, né? Isso é legal. E tem o ponto dos formatos virais também, que eu queria trazer. Então, a gente tem o canal, a gente tem os conteúdos, mas atualmente a gente tem visto cada vez mais formatos repetidos por aí e que parece que funcionam se você também usar, né? Então, assim como na época das trends, né? Que tinham aquela... Assim como tinha a trend e tal, você via criadores, marcas, todo mundo com aquela música. Né? Agora eu tenho a sensação, não sei se você também, que tá virando tudo formato. Então, o gancho, o estilo do vídeo e o encerramento. Aí daqui a pouco... só aparece esse tipo de vídeo pra gente. Aí daqui a pouco muda, mas aí tem um outro formatinho ali que faz sucesso. Aí tem alguns formatos que são bem comuns. Então, o formato dos gêmeos, que você tá falando com você mesma, né? Então você faz o personagem A e também faz o personagem B. Então a gente vê isso se proliferando em todas as plataformas. Eu mesmo já fiz esse tipo de vídeo também, principalmente para anúncio. Aí você tem Homem na Rua, que é aquela ideia de você estar na rua entrevistando alguém aleatoriamente aí na rua. Então tem gente que entrevista gente que tem carro legal, outro que é um empresário bem-sucedido. Eu já vi até um Homem na Rua que a pessoa entrevista pessoas acima de 50 anos que tem um shape, um físico legal. Aí a pessoa pergunta, o que você faz de dieta aí no dia, né? Como é que você mantém esse corpo? Mas é um formato viral. Então, Homem na Rua, gera curiosidade, as pessoas querem saber, parece meio reality, né? O que será que a pessoa vai responder, o que é e tal. E tem vários outros tipos de formatos. Então, esse é um outro benchmark. Usando aquela planilha, aquela ideia da planilha, você pode também pegar, por exemplo, no TikTok e digitar lá o termo que você geralmente trabalha na sua categoria, vai aparecer os vídeos, ordena esses vídeos por número de likes, não tem mais por número de visualizações, infelizmente. Então agora você tem que ordenar por número de likes, então você vai ver os que tem mais likes em cima, que inevitavelmente vão ser os que tem mais visualização, cria aquela linha de corte, só que nesse caso são formatos virais, então você tem que balizar. A linha de corte às vezes é 2 milhões de views para cima, né? Então pega os top 20 e comecem a classificar o que eles têm em comum. Qual era o gancho, qual era o tipo de formato viral. É tela dividida, sabe? Tela dividida também é um formato viral. Alguém cortando sabonete embaixo. Não é isso. Não precisa fazer isso. Mas tela dividida, assim, eu tô embaixo mostrando a tela da MLabs em cima. É uma forma, né? Tela dividida. Ou React, é um formato viral. React, fundo verde, eu reagindo a alguma coisa. Então tem que ter essa coluna na planilha para você classificar esse formato viral. E depois sobe também no ChatGPT e pede para ele achar o que tem em comum. Eu tenho feito esses testes e tá funcionando. Inevitavelmente, né, os dados não mentem. Você começa a ver que tem alguns níveis de padrões que funcionam. Obviamente com o meu conteúdo. Não tô modelando o roteiro, tô modelando o formato. Tipo, Homem na Rua. Então eu posso sair na rua para perguntar a alguém sobre Instagram, sei lá, né? É só o formato em si. Legal. Bom, além do formato, tem mais alguma outra dica prática, assim, que você gostaria de dar sobre benchmark, já que você está revelando o que tem nas suas planilhas de benchmarking? São coisas que eu venho fazendo recentemente, assim. Eu não me preocupava tanto antes com tentar achar um formato que está funcionando por aí para tentar modelar. Eu tinha muito o meu próprio formato já, né? E ainda tenho esse meu próprio formato, que é um formato infográfico, que é um formato no qual eu comecei, né, criando conteúdo, e que ainda funciona. Mas, de alguma maneira, eu preciso entender como caminhar cada vez mais para esse momento vídeos, né? Sem deixar de fazer carrossel, sem deixar de fazer imagens. Mas dentro do vídeo, os meus vídeos, na sua maioria, são cortes do nosso podcast aqui, ou são cortes de outros podcasts que eu também participo. Eu ainda faço pouca produção nativa de vídeo, tipo assim, vamos pensar num roteiro criativo, me filma aqui, vamos fazer um negócio. Eu tenho, mas não é o que eu faço todos os dias, né? Até por conta de agenda, eu prefiro pegar os cortes de podcast e colocar do que produzir esses vídeos diferentes, né? Então, mas eu tô nesse momento agora, tô nesse momento de testar algumas coisas, e aí o teste de Reels, ele funciona bem,
Então eu falei sobre isso para chegar nesse ponto, porque o teste de Reels ele também é uma forma de você usar benchmarks, né? Então você pode pegar o que você descobriu em termos de gancho, formato viral, etc., e colocar no teste de Reels, mesmo que seja totalmente diferente da sua linha atual, porque aquilo não vai para sua grade do perfil, então você vai testar de verdade, aquilo fica só no rascunho, aparece para não seguidores, não aparece para seus seguidores. É uma forma de você ver se realmente aquela sua conclusão vai funcionar ou não. Daria para fazer isso também via mídia paga. Você pode também criar uma campanha só de teste, com objetivo de engajamento, só para ficar rodando peças criativas, com essas modelagens, com esses criativos que você entendeu que podem funcionar, para ver o que funciona ou não. Só que tem que ser teste AB, né? Então você tem que criar 2 versões praticamente semelhantes, mudando apenas uma variável para ver o que funciona ou não, para depois tomar uma decisão se você vai mudar uma linha inteira de conteúdo, uma linha inteira de editoria, ou criar um quadro novo dentro do seu perfil. Então tem que testar isso antes do que simplesmente, entendemos aqui, chegamos a uma conclusão de que esse é um formato legal. E aí, daqui para frente, amanhã a gente só vai fazer isso. Porque se não der certo, porque se não der certo também, e aí? Exatamente. Né? Pra voltar depois fica complicado, fora o retrabalho. Bom, a gente começou a falar sobre esses pilares de um benchmarking. Você já deu o spoiler ali, que o mais importante é ter essa etapa de planejamento, como tudo na vida. Né? Você precisa saber o que você quer com esse benchmarking. Não adianta sair olhando qualquer coisa. Então, pensar no objetivo, pensar nos canais que você vai olhar, quais são as métricas que você vai ter que olhar, né? Quais que vão ser os KPIs. Porque também não adianta você, beleza, quero descobrir, os melhores formatos. Os melhores formatos do meu concorrente, não, porque isso aí, MLabs, basicamente dá pra gente, né? Mas se você falar de formato Reels, carrossel e imagem, sim, né? A gente não tá falando do formato do conteúdo. Exatamente, mas vamos supor, nesse caso do formato do conteúdo, né? Tá, qual que vai ser o dado que vai te guiar pra dizer se tá sendo bom ou se não tá, né? Aquela linha de corte que você comentou. Então, isso é muito importante, acho que é o primeiro passo. Sim. Né? Tem um ponto só desse primeiro passo, que é o período de análise. Você citou anteriormente que você poderia estender esse período, sei lá, para 1 ano e olhar o seu próprio histórico. Sim, internamente isso é interessante, né? Ver aquilo que você já fez no passado, que correspondeu à dor ou desejo das pessoas, e aquilo funcionou por causa disso. A dor ou o desejo não vai mudar, então assim, você pode trazer isso para um formato mais atual. Mas quando a gente vai olhar para concorrente, quando a gente vai olhar para o externo ou para inspiracional ou funcional, aí o período tem que ser um pouco menor. Então não dá para estender muito por 1 ano, porque realmente é muito dinâmico, TikTok, Instagram, YouTube e tal. Fora essas sazonalidades, né? Então não vou fazer o benchmark, a não ser que esse seja meu objetivo. Mas em época de Black Friday. Sim. Né? Porque a gente sabe que as mídias sociais, elas estão totalmente voltadas para isso. A galera tá investindo mais, os objetivos costumam ser diferentes. Então, pensar nesse período também, nesse contexto, porque aí não adianta, né? Vou me comparar aqui com um perfil onde a semana que eu escolhi para fazer essa análise de dados, teve o lançamento do último lançamento deles. Será que é o caso, né? Em todas as análises? Então, é importante se atentar a isso também. A gente vai então para o nosso segundo pilar, que é a pesquisa e a coleta de dados. A gente já falou aqui da planilha, você também tem o próprio MLabs, tem várias ferramentas, então o VidIQ é uma delas, que vão te alimentando de informações e dados, mas sabendo o seu objetivo, você vai fazer um recorte desses dados, para não ficar pegando todos os dados, faz um recorte desse dado, para que você possa montar então essa planilha, esse documento, para subir depois no ChatGPT, ou para depois vocês numa reunião analisarem. Mas tem um ponto que eu queria trazer sobre essa pesquisa, porque a pesquisa, a gente está falando até então de pesquisa online, de você entrar numa ferramenta digital e pegar dados. Mas benchmarking, aquele da Xerox lá da década de 80, é físico, é você batendo na porta de alguém, agendando uma reunião e pedindo para a pessoa liberar ou te mostrar qual que é o processo dela interno da empresa, como é que ela faz para vender, como é que ela faz o marketing dela. Então você faz o benchmarking dessa forma. No tanto que, por exemplo, a MLabs,
A MLabs fez um benchmark com a RD Station. Teve um dia que a gente foi para Florianópolis, a gente foi na sede da RD, a gente passou um dia inteiro lá com os principais heads lá, os cabeças da RD, para entender tanto de programa de parceria, quanto para CS, parte de vendas, etc. Ou seja, não é um concorrente direto e é super amigo, né, super parceiro, somos integrados. Então, assim, abriram as portas pra gente e explicaram e passaram esse dia inteiro. Então, é possível também fazer esse tipo de benchmark, né? Então, não deixe de tentar fisicamente conversar com outros players que tem no mercado, e tem alguns casos que você pode fazer parte de um mastermind, né? Dentro desse mastermind, o que mais acontece é benchmark. O Mastermind basicamente foi pensado para que todo mundo abra a sua caixa preta e compartilhe as suas boas práticas, aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou. Então, um vai modelando o outro de segmentos diferentes, né? Mesmo que no Mastermind tenha um concorrente, às vezes vale a pena, porque, de alguma maneira, por mais que você também abra alguma coisa, aquele concorrente vai te abrir também, mas tem outros ali, e o Mastermind é aquela ideia da inteligência coletiva. Vale muito mais do que só você ter o medo de abrir alguma coisa do seu, né? O ganho, em tese, é muito superior à perda, se você colocar numa balança, né? Então é importante fazer esse tipo de pesquisa e coleta de dados também. E você falou de abrir a caixa preta, fazendo parte da curiosidade da Xerox. Como que eles faziam o benchmarking na década de 80? Compravam a máquina do fotocopiadora do xerox chinês dos outros. E abria a máquina. Os diretores abriam a máquina e viam quais que eram os componentes, como que a máquina funcionava. Então eles tinham a máquina do concorrente para destrinchar, a engenharia reversa. Literalmente engenharia reversa. É isso aí. Então, não é espionagem industrial. Não é espionagem Eles industrial. compraram os equipamentos. Exatamente. Né? Deixar claro que é diferente. Compraram Você não tá hackeando o concorrente para ver o que ele tá fazendo. Exato. Né? Bom, terceiro pilar, então, é a análise de fato, que a gente já deu uma discorrida aqui ao longo do episódio, né? A pergunta difícil é essa que eu vou fazer para você, hein? Qual que você acha que é o período de análise de um bom benchmarking? Pensando em período para analisar, 1 mês, 2 meses, uma quinzena é o suficiente, e o período realmente para você fazer, né? Pensando em formatos de conteúdo, ou nos formatos virais, lá, formato de conteúdo, etc. Tal, trimestre, ele é legal. Então a gente analisar por trimestres. Isso daria pra gente também a forma de identificar esses ciclos sazonais, né? Então, cada trimestre você tem grandes eventos, então dá para você isolar esses grandes eventos analisando um trimestre. Se você analisar uma semana, algumas coisas podem ter acontecido naquela semana e você não vai perceber. Agora, quando você analisa um trimestre, você vai ver os altos e baixos e, de repente, tem alguma coisa que acontece ciclicamente sempre no primeiro trimestre, no segundo trimestre, dá para você eliminar. Então, os trimestres são importantes. Não é um período muito grande, então você não perde essa dinâmica da própria internet, que é muito alta, né? Então, o trimestre é um bom período. Boa. Tem um período, meu cliente me pediu um benchmarking. É 1 mês que eu levo para fazer? Eu sei que varia muito, mas pela sua experiência, sim. Na análise de concorrente, pelo menos 1 semana. Aí depende da quantidade de concorrentes, etc. Mas, assim, em média, você vai levar 1 semana. Para formatos virais é mais rápido, porque você pode passar um dia inteiro só coletando, né, esses dados, porque aí é muito fácil, porque você tem lá o formatinho online, né, você tem lá o TikTok que vai te ajudar e tal, e tem uma dica, na verdade uma dica muito valiosa que eu vou dar daqui a pouco, de como é que vocês podem usar o Google para fazer esse tipo de benchmark. Mas o fato você pode usar essas ferramentas online, tipo do TikTok, já faz a ordenação, já pega todo mundo, coloca numa planilha e só vai classificando o que eles têm em comum em termos de formato, gancho, emoção, música, etc. E depois sobe o ChatGPT. Então, em um dia daria pra gente descobrir formatos virais que são interessantes naquele contexto daquele termo que você buscou, né? E aí é rápido, assim, fazer em tese rápido. Inclusive, isso aqui é um bom serviço para ser vendido, né? Muita gente que está nos escutando aqui, que é agência ou social media, talvez não faça isso e nunca ofereceu isso. Isso é um trabalho. Às vezes você coloca e embute isso dentro do seu planejamento, né? Estou fazendo planejamento de conteúdo para o cliente e aí você já está meio que fazendo isso. Mas saiba que isso é um tipo de produto de inteligência.
Você pode estar sempre fazendo benchmark concorrente a cada trimestre. É uma entrega que você possa fazer para o seu cliente. E aí a dica que eu ia dar, que é a dica de usar o Google para isso, poucos, inclusive, sabem usar o Google para fazer buscas, né? Você só vai lá e digita no Google uma palavra. Mas ele digita errado ainda, não corrige, deixa o corretor. Porque você vai assim, mas tudo bem, no TikTok tem a busca, mas no Instagram a busca é horrível, né? Tá melhorando, porque tem o Meta lá, e a AI, mas ainda assim, ainda é difícil, né, de você encontrar, como no TikTok, ordenar, por não sei o que. Sim. A minha dica é, usa o Google, digite site, instagram.com e coloque lá o termo da sua área. Por exemplo, inclusive uma mentorada minha perguntou sobre isso, né? A inseminação artificial de gado, de cavalo. Como é que eu faço benchmark de conteúdos sobre esse assunto? Aí me desafiou, né? Eu falei, agora ferrou. Ou essa... Aí eu falei assim, bom, a gente pode fazer um benchmark usando isso no Instagram. Eu não quero saber do TikTok nem do YouTube, eu quero ver no Instagram conteúdos que falem sobre isso para ver quais são os melhores conteúdos. Falei, caramba, você joga isso no próprio aplicativo do Instagram, não vai aparecer nada, não aparece, é muito ruim. Aí coloca então no Google, site, instagram.com, o que significa que você acabou de criar um operador, que ele vai buscar somente dentro do Instagram e coloca lá, inseminação artificial de gado ou de cavalo. Aí vai aparecer nos resultados de busca só perfis que falam sobre esse assunto e tem agora a aba de vídeos curtos no Google. Aí você clica na aba de vídeo curto, aparece todos os vídeos curtos sobre esse assunto. Eu tô passada, e tem? Tem, opa. Aí você vai entrar nos perfis, vai descobrir perfis de influenciadores, vai descobrir perfis grandes que falam sobre esse assunto. Geralmente os vídeos que aparecem ali são os vídeos que têm maior relevância também, né? Então, essa dica valeu. Já vale o seu joinha aqui nesse vídeo, hein? Por favor, galera. Deixa aí suas 5 estrelas no Spotify também, não esquece. Boa. Bom, analisamos, não é mesmo? Agora tem que aplicar aquilo que a gente aprendeu com o nosso bench, carinhosamente chamado, né? E aí fazer os testes, né? Então acho que a aplicação volta para aquele ponto do teste. Não sai aplicando de uma vez sem antes ter feito o teste e coletado dados de novo, se aquilo funcionou ou não. Usa o teste de Reels, usa a própria campanha para fazer testes e também peça a opinião de outras pessoas que vão olhar aquilo, né, é claro que o dado sempre vai sobrepor a opinião alheia, né? Não gostei, mas os dados estão mostrando que o negócio tá dando certo. Mas tudo bem, a opinião é importante ainda assim, mostrar para alguns clientes dentro do seu perfil ideal de cliente, então vale citar, né? Então é legal você ter dentro de casa quase que um comitê de clientes. Algumas empresas têm esse tipo de comitê, a própria RD, inclusive, tem esse tipo de comitê. A gente está construindo agora o programa de parcerias com agências, então a gente vai ter também um comitê basicamente ali. Que é o quê? Você tem uma galera que pode ser acionada para avaliar alguma coisa. Então, assim, turma, vocês são nossos parceiros aqui, a gente está pensando em fazer esse tipo de conteúdo daqui para frente. O que vocês acham? Né? Então é super legal você também submeter isso à análise de quem é seu parceiro, quem é seu perfil ideal de cliente. Legal. E, por fim, depois que realizado esses testes, tem a última etapa que acho que a galera esquece, que é monitorar os resultados. Depois que, beleza, testei, coloquei para rodar as minhas ideias, meus aprendizados. Sim. E aí não é só dar play e vivemos felizes para sempre, né? Mas ter esse monitoramento, né, constante ali em relação aos seus resultados e quem sabe já se planejar e colocar na agenda também outros benches para ajudar nesse planejamento que é basicamente planejamento vivo, né, Rafa? O planejamento de mídias sociais não é dificilmente, óbvio, a gente faz ali no final do ano aquele planejamento, né, para o ano seguinte, mas a gente está visitando, revisitando e ajustando coisas ao longo do ano que são necessárias. Assim, né? Detalhes, né? A gente não muda a estrutura toda, tudo que a gente vai fazer dentro do ano, mas a gente, digamos assim, faz esses ajustes para ter a otimização dos nossos resultados, né? Porque às vezes essa mudança ajudou muito por um período, por uma semana, 2 semanas. O meu resultado mais consistente estava com um jeito antigo. Só que a gente só vai descobrir isso se a gente tiver essa avaliação constante.
Sim. Né? A gente mesmo tem um formato nosso que é a tabelinda, né? Que é aquele formato, você tem uma tabela que dá dicas ali pra turma. É um formato tabela, gente. Depois vocês olhem no nosso perfil do Instagram. Mas se você considerar, então, que tabelinda historicamente funciona e nunca mais olhar pro dado, daqui a pouco ela não tá funcionando mais e você deixou ela passar. Por quê? Porque aquilo já tá no planejamento do ano, aquilo já tá no planejamento do conteúdo, você já criou conteúdo para daqui a um mês. E esse é um dos desafios, né, do social media de todo mundo. Porque muitas vezes você já tem o conteúdo planejado, você já tem o planejamento do ano feito. Você não quer ficar mexendo, né? Até porque você já aprovou, de repente já tá aprovado. Mas vamos supor que você tá vindo semana a semana num espiral negativo. Toda vez que você posta uma tabelinda, o engajamento é baixo, o alcance é baixo. Você continuaria postando tabelinda porque já tem criado mais um mês de conteúdo? Ou você revisaria tudo, falar, vamos revisar e vamos fazer novos conteúdos, por mais que já esteja aprovado, já esteja agendado? O certo seria revisar. O mais importante é o resultado. Tem que ser o resultado sempre. Então. Né? Não o formato. O que a gente quer ali no final do mês é o resultado. Se é o formato tabelinda, ou se é um infográfico, ou se é um vídeo. Tudo vai depender do nosso objetivo. E essa seria a oportunidade, inclusive, do social media ou da agência, mostrar, primeiro, né, mostrar vulnerabilidade, o que não é ruim nesse caso, mas para mostrar que você está a favor do resultado. Então, assim, a agência já fez, ou o social media já fez um mês para frente, mas está vendo que não está funcionando. E aí, a vulnerabilidade seria, o cliente, não está funcionando, a gente está vendo aqui com os dados e tal, vamos revisar todo esse conteúdo e por mais que a gente já tenha conteúdo daqui para um mês, a gente vai começar a criar novos, vamos testar novas coisas. Então, é uma vulnerabilidade, porque você assume que não está funcionando, né? Que é sempre um desafio, né? Falar, cara, fiz um negócio que não está funcionando, mas ao mesmo tempo tem a dinâmica da internet, então pode não estar funcionando por N razões, porque um dia funcionou, né? Aquela história, um dia funcionou, então por isso que a gente fez. E ao mesmo tempo você se coloca no lugar do próprio cliente, né? Mais importante é o resultado. E o cliente vai te dar, com certeza, muito mais votos de confiança dali para frente, né? Você tá pensando realmente no resultado, você tá pensando em mim, você não tá só pensando em você, né, no trabalho que você vai ter. Então, na minha opinião, é sempre uma oportunidade de você mostrar. E até na renovação de contrato, isso vai vir à tona, de alguma forma, né? Esse seu desempenho, essa sua preocupação com o resultado. Olha essa dica, hein, galera? Peguem essa dica do nosso CMO, que já teve times muito grandes, tem um time enorme, né? Já passei por isso, já passou por isso, já passou por isso. Dica de ouro. Pra encerrar esse episódio, a gente falou de algumas ferramentas, mas tem alguma outra que você usa além da ChatGPT, que a gente falou aqui? Planilhas, basicona, MLabs, né? MLabs, né? Acho que a gente tem aqui, a gente pode classificar talvez por categorias, né? Categoria SEO, SEMrush, Ubersuggest, que são ferramentas que vão olhar para o volume de pesquisa para determinados termos. Então você poder comparar quem é que está aparecendo em primeiro lugar nos resultados de busca e ver o que esses sites estão fazendo, ou esses blogs estão fazendo. Aí você pode então fazer benchmark de artigos de blog a partir disso, o que eles estão colocando na headline, no título, no subtítulo, quantas palavras-chave tem. Então você pode chegar nesse nível todo aí. A gente pode descer, então, para anúncios. Então, a gente tem a biblioteca de anúncios da própria Meta. Para quem não sabe, tem um site da própria Meta onde você consegue buscar por nome de anunciante e até mesmo por influenciador para ver quais são os anúncios que estão ativos daquele anunciante. Então, isso dos concorrentes. Muito legal. Muito legal, né? E do caso de influenciador, você consegue ver até quais as marcas aqueles influenciadores estão fazendo collab, parceria paga, né? Melhor dizendo. Então você conseguiria ver também quais são as parcerias pagas em determinados mercados ou para determinadas marcas. Então essa parte de anúncio também é bem legal. Vale citar também o próprio Google, né? O Google ele tem o Google Trends, mas ele é um benchmark porque ele mostra para você quais são os outros termos, né, que de alguma maneira as pessoas estão colocando. E você pode comparar também os termos. O Google Trends dá para comparar termos.
Aí você tem o próprio Google AdWords dentro do Google Ads Planner, acho que é o nome da ferramenta, né? Que é o que faz o planejamento de anúncios. Você entrar dentro do Google Ads, você vai consegue ver ter lá ali também. na lateral. E temos o Pinterest Trends. E o Pinterest Trends, ele te mostra qual é o volume de busca por uma determinada palavra, mas ele te mostra quais são os pins mais visualizados naquele termo. Então dá para você fazer um benchmark visual daquilo que as pessoas estão mais se inspirando dentro do Pinterest, por mais que você não vá postar no Pinterest. Por mais que você não use o Pinterest, ele é uma ferramenta muito legal de benchmark. Uma baita de uma ferramenta, inclusive. Aí a gente desce mais para nível agora de conteúdo em si, não de anúncios. Conteúdo tem o próprio TikTok, Creative Center, que é onde você tem as hashtags mais visualizadas, os músicas, creators em alta, né, as músicas em alta, os vídeos em alta, e dá para você colocar por segmento também. É uma maneira de você descobrir, de repente, creators ou perfis que estão se dando bem aí na sua categoria. Tem a própria busca do TikTok, que é relativamente boa, você pode ordenar pelo número de likes. Temos o próprio Google lá, o site.instagram.com, o que funcionaria para site.tiktok.com, youtube.com. Então pensem que o operador funciona para diversos sites. E aí você consegue então achar conteúdos especificamente do seu nicho ou daquele termo, como a gente falou da inseminação, muito específico, né? Para que você então modele e ache conteúdos para isso. A MLabs vai te ajudar numa análise de presença, né? Então quantos posts os seus concorrentes estão fazendo, quais os horários eles estão postando, quais formatos eles estão postando mais, se é Reels, carrossel, imagem, e os melhores conteúdos, os piores conteúdos. Ele não vai te trazer a correlação do porquê que eles são os melhores e os piores. Então ainda precisaríamos fazer uma planilha nesse caso. Calma que a gente ainda vai avançar, a MLabs ainda vai avançar muito nessa área, mas ainda é necessário você fazer uma planilha, e aí pode ser Google Sheets, pode ser Excel, pode ser o que for, para que você possa anexar essa planilha numa inteligência artificial. Então o ChatGPT, ele é basicamente a análise, né? Ele vai servir muito para análise do que para buscar e coletar dados. Quem poderia te dar um pouco mais de insumo em termos de dados é o Perplexity.ai, que é uma inteligência artificial mais focada em pesquisa, onde ele vai te trazer as fontes usadas para essa pesquisa. ChatGPT também traz fontes, mas ele vai elaborar um pouco mais, ele vai tentar criar também com base no próprio aprendizado. O Perplexity, ele meio que só cria com base naquilo que ele achou de resposta na internet e te dá ali as fontes, né? Então você pode usar o Perplexity na etapa de pesquisa e usar o ChatGPT na parte de análise de fato. Inclusive agora, o ChatGPT lançou uma funcionalidade de criação de imagens super boa, que cria até infográficos com texto super certinho e tal. O que dá para fazer nesse ponto? Né? Que é uma dica aí para usar o ChatGPT. Você pode subir, então, os principais posts, os estáticos nesse caso, né? Subir os principais posts estáticos, tipo o carrossel e imagem, e colocar para ele criar como se fosse um post novo para você, com base nas suas características, no seu tipo de conteúdo. Ele vai olhar tudo que tem em comum, né, com esses posts estáticos. Vamos supor que você seja de uma área de moda, seja de uma área de varejo. Você pega lá dos concorrentes que mais performaram numa imagem, sobe lá no ChatGPT e aí você dá o prompt para ele. Agora cria um post para mim com aquilo que tem de correlação, usando a minha tipografia, usando a minha cor, usando alguma coisa, né? É uma maneira de você, não necessariamente você vai postar esse post, mas é para que você tenha ali um direcionamento para colocar no briefing para o seu designer, ou para o seu criativo, para o seu social. Quase uma forma de materializar, né? A ideia de como é que seria o negócio. Do que seria isso. E uma coisa que eu gosto muito é de conversar com o ChatGPT. Eu tenho, assim, tá como um grande amigo pra mim. Então eu, de fato, subo as coisas lá e pergunto, discuto, questiono, né? Então, e acho que essa é uma parte importante também, além de, você vai subir lá, vai pedir análise, mas você pode ter uma análise muito mais detalhada e personalizada se você for continuando aquela conversa, né, e enfim, se aprofundando naquilo que a inteligência artificial for te entregar. Acho que é uma dica legal também, não é só, tem uma pergunta, recebi uma resposta, pronto, acabou a minha interação. Não,
Por quê? E esse outro jeito aqui, e essa, de repente, ele trouxe uma correlação que você, não que você não concorde, mas você, na sua cabeça tinha outra coisa que era mais importante, por exemplo. Pode questionar. E ele vai trazer as respostas e te dizer o porquê. Se você tiver certo ou se você tiver errado, já aconteceu os dois comigo, do tipo, não, esse pensamento não, mas já aconteceu de falar, ó, realmente, isso que você tá dizendo tem muito sentido por conta disso, disso, daquilo. Então, a gente vai evoluindo a conversa com a inteligência artificial. Boa. Bom, se você tiver outras dicas de ferramentas aí, coloque nos comentários também para ajudar a turma aqui, ajudar a gente também a descobrir novas ferramentas que são boas também para fazer esse tipo de análise, benchmark. E aí, como frase final aqui, gaste mais tempo na pesquisa, na coleta de dados. E, inclusive, classificando esses dados, porque coletar dado também, às vezes você pega um bando de dados e não sabe o que fazer com aquilo. Em classificar esses dados, porque senão você vai no ChatGPT fazer um prompt e ele não vai conseguir traçar correlação nenhuma. Se só tiver uma única coluna nessa planilha do número de views, ele não vai achar o que tem em comum. Então gaste mais tempo nessa classificação, esmiuçando isso, para que depois essa análise fique mais fácil. Boa? Boa! Então, turma, esse foi o nosso episódio aqui sobre benchmarking. Se você curtiu, ó, deixa aí o seu joinha, deixa o seu like. Não deixa de ativar o sininho também no YouTube, porque sempre que tem conteúdo novo a gente vai mandar para você. Fechou? Até o próximo episódio.